Como um navio se defende de um ataque de torpedo? Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site Apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. Acredite-se que a palavra torpedo tenha sido usada pela primeira vez por Robert Fulton por volta de 1800 para descrever um dispositivo com uma massa englobada e fechada de pólvora que seria destruída em contato direto com uma área física durante um impacto contra um navio inimigo, por exemplo. A palavra pode ter sido escolhida devido à semelhança na maneira como o dispositivo e o peixe da ordem torpediniforme produzem descargas elétricas. De qualquer forma, a palavra torpedo foi geralmente aplicada a todos os dispositivos explosivos subaquáticos durante a maior parte do século XIX. David Bushnell, Robert Fulton, Samuel Colt e outros inventores iniciais estavam preocupados com torpedos estacionários, conhecidos como minas subaquáticas. O primeiro uso registrado de um torpedo foi em 1801, quando Robert Fulton afundou um pequeno navio usando uma mina submarina com uma carga explosiva de 20 libras de pólvora em Brest, na França. A partir de então, que os torpedos passaram a ser utilizados como as armas prediletas das principais marinhas pelo mundo, e desde 1800, melhorias fantásticas foram desenvolvidas para tornar o dispositivo naval mais furtivo e inteligente, o que leva qualquer esquadra naval a estar pronta para combater torpedos por meio de contramedidas eletrônicas das mais simples às mais sofisticadas. Para tanto, a tecnologia para esse fim deve conter um sonar passivo e sonar ativo para avaliar a aproximação e engajar um torpedo leve ou pesado, consistindo num dispositivo naval avançado que varre todo o cenário marítimo. A maioria dos submarinos opera em média 400 metros de profundidade e se torna uma ameaça muito maior que embarcações de superfície marítima por fornecer engajamento rápido e mais profundo de um torpedo, o que chega até 1.000 metros de profundidade, dificultando a identificação pelos sonares. Muitos navios de superfície submarinos possuem sonares acoplados em sua proa, como as futuras fragatas classe Tamandaré, da Marinha do Brasil, que terá um sonar do tipo o moderno Atlas Electronic ASO 713, pertencente à família de sonares ASW de quarta geração, que foca a vigilância de toda situação subaquática, como detecção, classificação e rastreamento de alvos. Todas as informações e contramedidas geradas por esses sonares acoplados ou não nos cascos são transferidas a um centro de controle para serem interpretadas pelos militares, e quando o torpedo inimigo é encontrado, torna-se necessária sua destruição ou dispersão. Para isso, as marinhas contam com diversos equipamentos, entre eles o torpedo de contramedida, o CAT, nada mais que um interceptador que caminha até a colisão ou explosão por aproximação do torpedo inimigo por meio de sua ogiva explosiva. Segundo uma pesquisa elaborada pela Marinha Americana, apesar do torpedo de contramedida destruir uma ameaça recebida, não é confiável o suficiente para ser ativo em grandes classes de embarcações e situações mais exigentes. Para isso, soluções mais confiáveis operam em grandes embarcações, como o sistema defensivo de mascaramento Prairie Masker, com a função de impedir a identificação da assinatura acústica de um navio por um sonar passivo. O dispositivo Prairie emite corrente contínua de bolhas de ar nas hélices, e o Masker, que é instalado nos cascos das embarcações, mais precisamente na direção entre os espaços de máquinas, abafa o ruído gerado e dificulta a detecção das ondas acústicas pelos torpedos. Outro dispositivo de contramedida usualmente empregado após a identificação do torpedo inimigo é o conjunto de transmissão de contramedidas de torpedo ANSLQ-25A, comumente chamado de NIXI. É um sistema de armadilha ou popularmente chamado de decoys eletroacústico passivo, usado para fornecer contramedidas enganosas aos torpedos adversários. Para isso, utiliza um cabo de reboque de fibra ótica e geralmente ficam empregados na polpa das embarcações. Seu funcionamento objetiva é emitir ruídos semelhantes do navio, como o ruído da hélice e do motor, longe da embarcação, atraindo a atenção do sensor inimigo.
Os navios da Marinha do Brasil não possuem mais sonar AM SLQ-25 Nixie, tampouco o sistema Prairie Masker. Esses estavam acoplados nos já aposentados contratorpedeiros Classe Pará. Na atualidade, existem dois conceitos aprimorados e confiáveis de destruição de torpedo: o sistema de torpedo americano MK-54, de 324 mm de águas costeiras, as rasas. Já o MK-50 é mais utilizado em águas azuis, as profundas. E o sistema de torpedo franco-italiano M190, excepcionalmente de terceira geração, projetado para competir e superar o MK-54 por possuir tecnologia mais avançada de engajamento em águas rasas. São mecanismos navais usados para despistar ou destruir torpedos inimigos, porém é preciso obter o conjunto de equipamentos para obter sucesso, mas requer altos investimentos, pesquisas e adestramentos. Entretanto, é interessante afirmar que caso haja um torpedo pesado inimigo se aproximando, as chances de atingir a embarcação é alta, já que as contramedidas podem falhar dependendo da tecnologia do torpedo. Por exemplo, o torpedo britânico Spearfish opera com sonar ativo com ondas de alta potência, discriminando com precisão as ondas sonoras das embarcações, e são capazes de resistir a muitas contramedidas. Mas caso seja enganado e fique à deriva no primeiro ataque, automaticamente aciona o modo Restrike e é acionado, buscando novamente o alvo até destruí-lo.